somente para os nossos irmãos irmãos, pela necessidade que havia de escrever a eles, mas também para nós, como os cristãos nos dias atuais. Paulo vai tratar, como no capítulo 3, temas sobre perdão, eleição. Paulo vai falar sobre o novo nascimento. Paulo vai falar sobre os pensamentos das coisas de cima, buscando as coisas de cima do alto. Paulo também fala sobre deixando as velhas práticas, o velho homem. Paulo vai falar sobre os deveres domésticos, da mulher para com o esposo, do esposo para com a mulher, dos filhos com os pais. E é interessante que tudo isso está no capítulo 3. Então, se nós fôssemos hoje, em alguns minutos, pensar sobre esse capítulo, talvez seria importante nós termos uma outra oportunidade, porque é muita coisa. Mas pensando rapidamente no capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 4 do capítulo 3, Paulo vai tratar diversos assuntos de extrema importância, não somente para os nossos irmãos, mas para nós cristãos nos dias que vivemos hoje. Do versículo 1 ao versículo 4, podemos dividir em 3 partes. Primeiro, Paulo fala sobre o novo nascimento. Paulo fala sobre a busca pelas coisas do alto, os pensamentos nas coisas que são de cima, que vem do alto. O primeiro assunto que Paulo trata com os irmãos é sobre o novo nascimento. Você vai perceber isso nos versículos 1 e nos versículos de número 3 e versículos de número 4. O que é o novo nascimento? Se nós abrirmos as nossas Bíblias em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo 11, e aqueles que puderem também, abra aí em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 11 vai dizer assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 11. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, eis que surgiram coisas novas. Se nós olharmos para o texto de Colossenses 3, 1, o texto vai dizer assim: portanto, já ressuscitastes. O texto, a palavra ressuscitar aqui não se refere à ressurreição do último dia, mas o termo ressuscitar aqui é tornar vivo novamente. Então Paulo está falando para aqueles que estavam mortos e em Cristo nos tornamos vivos. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, o texto vai dizer sim, que na verdade estávamos mortos em nossos pecados e vícios, mas fomos revivificados em Cristo. Cristo nos vivificou. Porque o homem sem Deus, sem Cristo, ele tem um estado de morto. Porque a vida que traz luz ao Espírito é só proveniente de Jesus. Então Paulo está falando que aqueles irmãos que tornaram vivos com Jesus passaram por um novo nascimento. Logo percebemos que o novo nascimento é um encontro com Jesus e a notificação da minha fé e a necessidade de, através disso, ver o batismo. Então, o novo nascimento é a morte de um velho homem e o nascimento de uma nova criatura. E isso é possível com o encontro com Jesus, evidenciando através do batismo a morte e o nascimento de uma nova criatura que vive não de acordo com este mundo, mas agora vive em cada atitude e ação
ser um homem espiritual. Hoje, o Espírito de Deus rege o nosso espírito, domina o nosso espírito. E hoje nós não andamos mais segundo a carne, nós andamos segundo o Espírito Santo. Então, o novo nascimento, ele remete em nós o quê? Primeiro, nós deixamos as velhas práticas e passamos a viver uma nova vida. É exatamente o texto que nós lemos acima. As coisas velhas se passaram e tudo na minha vida se fez novo. Pensando nisso, com base em tudo que fizemos ou ouvimos, é importante nós fazermos algumas perguntas para nós mesmos. Eu e você, nós nascemos de novo. Realmente nós vivemos um novo nascimento em Cristo? Será que nós, através de nossas atitudes, nossas falas, nossas ações, evidenciamos Jesus? Transparecemos Cristo através de nós? Como será que nós somos vistos no nosso trabalho, na nossa empresa, na nossa faculdade, no meio da nossa família? Porque antigamente era a Mariazinha lá fulano de tal, hoje não, hoje é aquela lá que vai na igreja, que serve a Jesus. Isso é a evidência de um novo nascimento. Deixamos as velhas práticas? Será que hoje as atitudes que eu tomo, a maneira com que eu faço é igual a que eu fazia quando eu não servia a Jesus? Ou eu continuo fazendo as mesmas coisas? Continuo tomando as mesmas atitudes? Continuo falando do mesmo jeito que eu falava? Continuo fazendo o que eu fazia? Continuo indo aonde eu ia? Porque isso não é um novo nascimento. O novo nascimento vai muito além. Estamos escondidos em Jesus ao ponto de revelar mais a Ele do que a mim? É exatamente aquilo que João Batista diz: importa é que Ele cresça, Ele apareça e eu diminua. Na verdade, o termo ali, diminuir, no original traz o sentido de ser exterminado, desaparecer. Porque agora aquele que é nascido em Cristo, ele quer provar através de tudo que Jesus é o centro de todas as coisas. Quando eu falo para a glória de Deus. Aonde eu ando para a glória de Deus. As minhas conversas são sobre Jesus. Porque agora é aquilo que Paulo diz em Gálatas 2:20: não sou eu, mas quem vivo. Eu morri para o mundo, mas agora é Cristo que vive em mim. Eu vivo para Ele, eu caminho para a glória dEle. E a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo para a glória de Jesus. É tudo para glorificar a Deus. Porque na verdade o que Paulo está nos ensinando no versículo que lemos acima é que agora a nova criatura é aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Olha o texto que nós lemos. Se os irmãos voltarem lá acima, nós vamos perceber que diz assim, 2 Coríntios 5,17: portanto, se alguém está na igreja, nova criatura é. É isso que está escrito. Se alguém está onde? Em Cristo. Logicamente que como igreja é muito importante estarmos aqui, porque aqui, por exemplo, nós estamos ouvindo palavras de confronto. Nós estamos todo dia sendo lapidados por isto, pela palavra. É importante estar na igreja? Não, é muito importante. Cada culto que perdemos algo que não se pode recuperar como preciosidade espiritual na nossa vida. Porém, o segredo não é somente estar na igreja. O segredo também não é somente ser filho, porque o meu pai vai na igreja, a minha mãe vai na igreja. O segredo é estar em Cristo. É ter um verdadeiro encontro com Jesus. Porque estar em Jesus, ser membro do corpo de Cristo, é o que vai tornar em mim uma nova criatura.
É possível a pessoa estar na igreja há 1 ano, 2 anos e não ter um encontro verdadeiro com Jesus? É extremamente possível. É possível a pessoa congregar, mas não cultuar? É extremamente possível. Porque há um grande segredo, irmãos. Quando nós nos tornamos uma nova criatura, não adianta. Para um novo convertido, para aquele que se tem uma transformação de vida, na vida dele tudo é Jesus. Ou não? Ele pensa no que fala, ele pensa no que vê, ele pensa onde ele vai, ele pensa com quem ele vai, porque ele sabe que agora ele está sendo regido e guiado pelo Espírito Santo, não mais pela carne, e nem muito menos pelos príncipes desse século, que tem conduzido essa geração a uma perdição e a maus caminhos. Mas o novo nascimento remete a tudo isso. É importantíssimo estar na igreja, mas é muito mais importante levantar a minha mão para o céu e reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida e deixar com que Ele guie os meus passos. Mais uma pergunta para nós refletirmos: Jesus tem conduzido a nossa vida ou nós mesmos temos tomado as nossas decisões? Ser um novo, ter nascido de novo, remete a tudo isso. E o que Paulo está dizendo para aqueles irmãos é uma instrução, porque na verdade Epafrodito vai trazer uma mensagem a Paulo, quando ele está preso, acerca dos falsos ensinadores que estavam querendo corromper os bons costumes dos irmãos. E Paulo está falando para aqueles que nasceram de novo. É por isso que no versículo 1 ele vai dizer: já ressuscitastes. Em algumas traduções você vai ver aqueles que já nasceram de novo, ou tiveram um novo nascimento. Porque agora, meus irmãos, nós vivemos para Jesus, nós vivemos para a glória de Jesus, e tudo em nós evidencia isso. Fazendo um rápido pensamento sobre isso, o texto que quero me ater está aí no próprio versículo 1, quando ele diz: buscai as coisas que são de cima, porque aquele que nasceu de novo, ele busca as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Buscar aqui no original significa procurar, a fim de encontrar, procurar algo, procurar para descobrir, pelo pensamento, meditação, raciocínio, investigar, procurar para visar, empenhar-se em, procurar, requerer, exigir, pedir, enfaticamente exigir algo de alguém. Quando o texto diz aqui, procurai as coisas que são de cima, ele está dizendo, medite, procure, investigue as coisas que são de cima, que são do alto. O que devemos buscar? O que um novo nascido em Cristo, ou aquele que nasceu de novo, tem que buscar? Primeiro, devemos buscar a nossa salvação todos os dias. Não é uma vez salvo, sempre salvo. Todos os dias eu procuro ser salvo em Jesus, porque todos os dias eu peco, todos os dias eu falho, e todos os dias eu busco em Deus o perdão para os meus pecados, desde que em mim haja arrependimento sincero, porque arrependimento e lágrimas, me desculpa, irmãos, é muito fácil nós chorar e não se arrepender, porque na verdade a Bíblia não diz aqueles que choram e se arrependem alcançam misericórdia. O texto diz aqueles que se arrependem e deixa, esse alcança misericórdia. Lágrimas é muito bom, é importante, isso fala de sentimentos da alma, mas arrependimento é abandono da prática,
É quando eu realmente deixo de fazer aquilo que desagrada a Deus, porque agora quem rege a minha vida é Jesus. E como o nosso pastor nos ensinou aqui, pecar, nós pecamos, mas é um erro de percurso, é um acidente de percurso. Não é mais porque eu quero, mas é porque às vezes acaba acontecendo. Então, o que eu devo buscar? A salvação. Uma coisa muito importante que eu estava lendo. O que mais eu devo buscar? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 29 e 31. Buscando as coisas que são de cima. 1 Coríntios capítulo 12, versículos de número 29 ao 31. Diz assim: porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de cura, falam todos diversas línguas, interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Irmãos, você tem buscado os dons de Deus? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha só, Paulo está olhando para a igreja e ele está dizendo assim: são todos aqui apóstolos? Todos? Eu vou fazer essa pergunta aqui que Paulo fez para a igreja de Corinto para nós aqui nessa noite. São todos aqui apóstolos? Todos? Todos aqui são profetas? Todos aqui são doutores? Todos aqui ensinam? Todos aqui operam milagres? Todos nós temos dons de milagre, cura? Todos nós temos dons de cura? Todos falam? Todos nós aqui falamos em diversas línguas? Todos aqui interpretam? Claro que não. Mas o texto está dizendo assim, ó, procurai. Lembra do termo procurai? Procurar até encontrar, até obter resultado. Procurai com zelo. Aí ele vai dizer assim, ó, os melhores, porque na verdade existe um dom melhor que o outro, irmão. Será? Não. Então, mas o que Paulo está querendo dizer com o melhor? A palavra melhor aqui significa mais útil, mais vantajoso, mais aproveitável. O que Paulo está dizendo, não são todos apóstolos, não são todos profetas, não são todos doutores. Vê a necessidade da igreja e ora pedindo a Deus um dom para que ela seja o melhor naquele local. O que nós aprendemos com isso? Meus irmãos, será que nós não precisamos de professores da escola bíblica, pastor? Será que nós não precisamos de líderes? Será que nós não precisamos de cooperadores? Será que nós não precisamos de alguém mais para ajudar o Ronan, sonoplastia do som? Que às vezes eu vejo que ele fica ali e tal, vem para cá, corre para lá, e vem para lá, e para cá, para cá, para lá. É buscar o melhor, é falar assim, Deus, a sua obra precisa, eu vou buscar em ti um dom, me dê esse dom, eu quero ajudar a ensinar, eu quero ajudar a estar ali na porta, eu quero ajudar a dar aula, eu quero pregar. Meus irmãos, eu me lembro quando eu era criança, pastor, até a palavra buscar aqui traz o sentido de investigar. Eu me lembro que na minha época o pastor Ismael foi muito importante para mim, muito. E eu devo a Deus e louvo a Deus pela vida dele. Lembro-me, não sei se a Janaína vai lembrar disso, quando eu era criança, nós tínhamos 13 anos de idade, que eu faltava na escola bíblica dominical, irmãos, ele ia lá me tirar da cama. Ele ia lá me tirar da cama, ele falava, não, vamos para a igreja, rapaz, que isso? E quando eu era regente, que eu não ia no ensaio, o presbítero Antônio, ele ia lá na minha casa e falou, ué, mas que negócio é esse, rapaz? Vamos para a igreja, pai. Tem que ir. E eu comecei a ver aquilo, e eu comecei a criar em mim um desejo de querer pregar. E eu coloquei no meu coração, falei, um dia eu vou ser pastor. Eu quero ser pastor, porque eu via, ele vinha aqui em Garça, ele pegava, lembra quando tinha aquele ônibus da Central, do pastor Dom Coelho, que ele comprou um ônibus, não sei se era azul, que ônibus que era aquele, ele saía com aquele ônibus, ele ia lá em Jaffa, ele pegava os irmãos de casa em casa, colocava dentro do ônibus, não custeava gasolina nenhuma, nos trazia aqui em Garça. Quantas vezes ele foi buscar 2 irmãos de ônibus?
E eu via aquilo, eu ficava impressionado. Até que um dia eu trabalhava em Garça e almoçava na casa dele todos os dias. Até nisso ele me abençoou, que ele me dava o almoço todo dia. E eu caminhando do lado dele, eu falava: pastor, mas como que é isso, né? Como que é ser pastor? E eu me lembro que ele falava para mim assim: Alex, não é fácil, mas é prazeroso quando você vê a igreja crescendo, quando você vê um jovem como você. E aquilo foi crescendo no meu coração, e eu falava: eu quero ser pastor. E eu me lembro que eu trancava no quarto, ficava 3, 4 horas lendo a Bíblia. Uma Bíblia que eu ganhei, que a gente não tinha condição de comprar. Quem me deu foi o presbítero, o avô do Jean, eu esqueci o nome dele, Zé de Souza. O presbítero Zé de Souza me deu uma Bíblia para mim e para os meus 2 primos. Mas eu investigava, eu queria saber como que funcionava aquilo, porque desejou o meu coração aquilo, e eu busquei, porque eu via a necessidade da igreja, pastor. Não tinha um porteiro, não tinha o pastor Ismael, sentava sozinho no púlpito, e eu com 11 anos de idade sentava do lado dele e dirigia cultos, porque eu desejava, eu busquei aquilo com o meu coração. Os melhores dons, ou seja, aquele que vestia para a necessidade do templo, da obra de Deus. O pastor falou aqui esses dias sobre a necessidade daqueles que se apresentam. Irmãos, vamos nos apresentar, vamos buscar as coisas que são de cima. A necessidade na obra é muito grande. São os melhores dons, aqueles que há uma lacuna na igreja e que nós precisamos preencher, porque na verdade dons é para nossa edificação somente. Paulo vai dizer que é para a edificação de quem? Dos santos, é da igreja, é para o aperfeiçoamento da obra de Deus. Aí eu arremeto aqui o mesmo texto que está aqui em 1 Coríntios 12, 29. Será que todos nós aqui somos profetas, ensinadores? Há uma necessidade extrema de buscarmos, mas buscarmos com zelo. A palavra zelo aqui é com cuidado, os melhores dons, porque a obra carece e precisamos. Graças a Deus que Deus tem levantado seus líderes, seus profetas, mas ainda assim, né, pastor, precisamos, e com urgência, professores para a escola bíblica. Ao passo de que aquele que tem o seu dom, aperfeiçoe-o, faça-o com diligência, com cuidado, com prazer, não se esconda. Tem o dom de ensinar, procure aquele que está no trabalho da escola bíblica dominical e se ponha como alguém para fazer a obra de Deus. Agora é muito triste quando Deus procura aqueles que Ele entregou o dom, e aqueles que entregou o dom Ele enterra, Ele coloca na gaveta do coração e não usa para nada. Meus irmãos, culto de ensino, ele é um confronto. Temos buscado os dons de Deus? Outra coisa que devemos buscar: estamos buscando o batismo com o Espírito Santo? Há alguém aqui que não é batizado com o Espírito Santo? Levante a mão assim, quem não é batizado? Tem buscado? Busque. É importante o batismo com o Espírito Santo. O texto vai dizer que é um revestimento de poder. Falar em línguas é importante, porque a Bíblia diz que aquele que ora em línguas, sábio é, porque fala ele unicamente com Deus. Na verdade, o nosso entendimento, ele fica limitado, mas o nosso espiritual é edificado. Quando você fala em línguas, o seu espírito é edificado, o nosso entendimento não, porque nós não sabemos, mas Deus sabe. E isso é importante. Mas será que estamos buscando o batismo com o Espírito Santo? Uma outra coisa que devemos buscar, Lucas 12, 31. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Será que estamos buscando a vontade de Deus para a nossa vida? Perdão, buscai primeiro o reino de Deus e estas coisas, né? Não tem todas.
essas coisas serão acrescentadas. Será que estamos buscando a vontade de Deus para as nossas vidas? Será que antes de eu fazer qualquer coisa, eu estou buscando a Deus em oração, para que Ele aprove ou não aprove? Temos que buscar com zelo em oração. E aí nós pensamos assim, mas como eu devo buscar? A Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você busca a Deus com todo o seu coração, você o encontra. E o profeta Isaías vai dizer assim: busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Jeremias vai dizer: buscar-me-eis e me achareis. Meus irmãos, achar a Deus é quando nós o buscamos com o nosso coração aquebrantado. Quando o nosso coração aquebrantado, a Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado, o nosso Deus não rejeitará. A Bíblia fala que aqueles que se achegam a Deus, Ele se achegará a nós. Nós buscamos tantas coisas na vida. Nós buscamos ser funcionários melhores, nós buscamos ser maridos melhores, nós buscamos ser profissionais melhores. Nesse mundo corriqueiro que vivemos, buscamos os melhores carros, ou quando temos condição para isso, buscamos comprar a melhor roupa quando temos condição para isso. Nós buscamos tantas coisas, mas quando remete à nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Deus, nós estamos deixando a desejar. Qual foi a última vez que eu e você oramos a Deus pedindo para que Deus nos desse um dom? Qual foi a última vez que nós oramos para Deus pedindo para que Deus nos desse a direção sobre alguma coisa que vamos tomar? Qual foi a última vez que nós oramos a Deus pedindo o batismo com o Espírito Santo? Será que nós estamos buscando as coisas que são de cima? Ou nós estamos buscando as coisas que são desta vida? A Bíblia diz: buscai primeiro, irmão, é primeiro o reino de Deus. É em primeiro lugar. Na minha vida, o que tem que estar como uma escala de prioridade é: eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Qualquer coisa eu vou orar. Eu até publiquei esses dias atrás: na dúvida, ore. Na certeza, ore. Oração nunca é demais, né, presbítero Antônio? Ore a Deus. Busque o reino de Deus. Porque às vezes nós tomamos nossos próprios caminhos e nos arrebentamos. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. A gente fala assim: eu acho que é isso aqui mesmo, eu vou tomar essa decisão, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. E na verdade nós estamos tomando caminhos de dores. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dor. Vamos buscar com zelo, porque é importante. Agora Paulo fala sobre pensai nas coisas que são de cima. Meus irmãos, se tem um campo de batalha que é terrível, é o campo da nossa mente. Aí a gente pode falar assim: mas irmão, é tão difícil ter o controle da mente, quando na verdade a nossa mente está entregue a tudo e a todas as coisas. Porque a nossa mente é uma caixa de armazenamento. No seu computador tem quando guarda a memória, né? É a nossa mente. Eu não consigo parar de pensar nisso, é porque às vezes a gente não para de ver aquilo. Eu não consigo parar de pensar naquilo outro, é porque eu não paro de fazer aquilo. O nosso pensamento arremete às informações que colocamos e embutimos nele. Mas o texto está dizendo que nós devemos pensar nas coisas que são de cima. Meus irmãos, o pensamento desse mundo
é terrível. É droga, é vaidade, é status, é posição e várias outras coisas que eu não vou dizer, enquanto tem crianças aqui hoje nos ouvindo. Mas são pensamentos perniciosos, terríveis, e que se nós não tivermos a nossa mente cativa em Jesus, é possível estarmos aqui pensando em coisas que não são do céu. Aí você fala para mim, mas como eu faço? Vivendo neste mundo para pensar nas coisas do céu? É simples, ou não, depende. É estar com os pés na terra, mas com a cabeça no céu. Deu para entender ou não? Eu estou andando neste mundo, mas eu não sou desse mundo. Eu estou caminhando nesta terra, mas a minha cabeça, a minha mente está em Jesus. A Bíblia diz que Deus vai dizer para Josué: medita na minha lei de dia e de noite. Meus irmãos, é muito importante isso. Eu tive uma aula com um professor, num encontro que tivemos com jovens, ele falando assim, só para homem, ele falava sobre as vontades que muitos jovens têm quando está sozinho, e ele disse assim: eu duvido que quando tiver alguma vontade dessa, se você ler a Bíblia, se você consegue fazer, porque a palavra de Deus, ela entra na nossa mente, e ela mostra em nós as nossas fragilidades e pecados, e nós percebemos que a graça de Deus é quem nos cobre, e a misericórdia de Deus que nos alcança todos os dias. Meus irmãos, se nós continuarmos andando neste mundo e pensando nas coisas deste mundo, a nossa mente vai estar cativa nesse mundo. Mas se nós andarmos nesse mundo e pensando nas coisas que são de cima, nós vamos viver aqui, mas pensando naquilo que vamos receber lá. E nós, como cristãos, devemos pensar nisso, porque em Provérbios vai dizer assim: guarda o teu coração, mente, porque ali está a saída da vida. Será que nós estamos guardando a nossa mente, nosso coração, ou nós estamos praticando todo tipo de conversa, vendo todo tipo de coisa, participando de todo tipo de assunto? E não adianta, irmãos, nós realmente não vamos ter o domínio e o controle sobre a nossa mente, quando na verdade nós estamos entregando o nosso coração a este mundo. Mas quando nós estamos blindando a nossa mente, a nossa visão para as coisas que são de cima, nós estamos com a nossa mente blindada, fechada. E quando arremete qualquer pensamento terceiro, nós falamos: Senhor, tenha misericórdia de mim, sou um miserável pecador, me ajuda. E rapidamente o Espírito de Deus vem e nos consola e traz sobre nós o renovo que precisamos. Vamos buscar as coisas que são de cima, vamos pensar nas coisas que são de cima, porque nós nascemos de novo. Sim ou não? Você nasceu de novo, irmão? Eu nasci de novo, graças a Deus por isso, porque a bondade de Deus e a misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Romanos capítulo de número 12, versículo 2 vai falar: não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Transforme a sua mente pela palavra de Deus, para que você experimente qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Meus irmãos, é impossível nós ficarmos com a nossa mente dividida quando o nosso foco é um só. Se o meu foco é Jesus, eu penso nas coisas que são de cima. Quando eu estou me envolvendo com aquilo que não me edifica, a nossa mente ela acaba pensando naturalmente em todas essas coisas. Que possamos entregar não só o nosso corpo, mas a nossa alma e o nosso espírito a Deus, segundo Tessalonicenses. Espírito, alma, fala de entendimento, fala de razão, fala de raciocínio. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, em nome de Jesus, fazer uma oração.
Oração, a nossa irmã Wanda Marques pede oração pelo esposo Carlos Marques. Vamos orar pelo esposo da nossa irmã Wanda. Quantos mais precisam de oração nessa noite? Eu e a minha casa. Meus irmãos, eu vi que a Aninha colocou no Facebook lá, oração, que ela colocou luto, né? Não sei o que aconteceu, eu acho que alguma sobrinha dela, alguma coisa faleceu. Vamos orar por ela, pela família, né? Pedir para que Jesus console, em nome de Jesus. Oremos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, muito obrigado por este privilégio de estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Pai, que possamos buscar em Deus aquilo, Senhor, que seja proveitoso, não somente para nós, mas para a Tua igreja. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que possamos manter a nossa mente cativa, pensando, Senhor, nas coisas que são de cima. Ó Deus, que possamos ter a mente de Cristo. Ó Jesus, em nome do Teu Filho amado, nos fortaleça, nos guarda, que nós possamos continuar firme na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida do Carlos Marques, o esposo da nossa irmã Wanda. Senhor, guarda a vida do Teu filho. Ó Deus, eu não sei qual é, Senhor, a necessidade, mas o Senhor sabe, e nós Te pedimos, Senhor, coloque as Tuas mãos poderosas. Pai, oramos também pela vida da Ana, Senhor, a Aninha, guardando, Senhor, a sua família. Ó Deus, consolando por esta perda terrível. Pai, nós Te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém.